um lugar seguro para sermos um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo, não é? Então, esse é o nosso tema, esse é o nosso lema, e é sobre isso que eu quero encerrar essas mensagens que pregamos ao longo desse mês. Vamos falar juntos isso aí? Vamos lá? Um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui essa noite. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e pedimos que o Senhor fale conosco através desse texto. Obrigado pelas canções que a gente já cantou, pelo tempo de adoração. E agora nós pedimos que o Senhor nos desafie por meio da sua palavra, para que a gente possa viver as verdades do Evangelho e sermos a igreja que agrada o coração de Deus, alicerçados e firmados no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então eu quero iniciar aqui dizendo a você que estamos chegando então ao final aqui disso, e a minha esperança é que a gente possa ter plantado uma semente multiplicadora no seu coração, a fim de você também trabalhar na promoção de toda mudança que nós esperamos ver acontecendo na nossa igreja especificamente. Nessa noite, eu quero falar sobre esse tema aqui, olha, uma igreja com propósito e direção. Esse é o tema do qual eu quero compartilhar com vocês. A cada domingo vocês estão vendo aí os rostos da própria igreja, né? A gente quis compartilhar as nossas próprias imagens. Fiquei até com medo de alguém entrar com ação contra nós, né? Do uso da imagem. Já teve gente falando comigo assim, não, minha imagem não é assim. É caro o preço, né? Para aparecer a minha cara lá, né? Mas o pessoal tem sido super generoso com a gente, tem feito um preço bem especial para a gente deixar aparecer aí o rosto de vocês, né? Muito obrigado aí pela compreensão, tá bom? Brincadeira, tá todo mundo curtindo muito essa ideia de aparecer aí a gente nos nossos slides, né? O objetivo principal que eu tenho aqui é que a nossa igreja seja realmente o que ela diz ser, ou seja, um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Então, que essa igreja, que nós falamos de um lugar seguro, seja um ambiente onde as pessoas possam chegar, onde as pessoas possam se sentir amadas, acolhidas, independente de quem elas sejam, independente até mesmo de como elas estejam. A gente aprendeu até aqui, por meio dessas pregações, que nós não mudamos ninguém. Eu já falei isso aqui, né? Você sabe, porque mudar as pessoas não é o nosso papel. A gente não está aqui para mudar ninguém. E eu acho isso muito bom, graças a Deus, porque isso tira um peso enorme das nossas costas. A gente deve lembrar que a igreja pertence a Deus. Ele é o Senhor da igreja. Então, Ele idealizou a igreja, Ele enviou seu Filho para morrer pela igreja, e depois Ele é que trouxe o Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo movesse a igreja da maneira como Ele quisesse. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque aí a gente vai entendendo que é o Espírito Santo, é a Trindade trabalhando para que a igreja aconteça. Isso é extraordinário. Então, sendo assim, se Deus fundou a igreja, se Jesus veio estabelecer a igreja, se o Espírito Santo move a igreja, a pergunta é, o que eu faço então? Não é? Qual é o meu papel nesse contexto? O meu papel e o seu papel é amar a Deus e servir as pessoas. Esse é o nosso papel. Você deve se lembrar, por exemplo, apenas uma citação bíblica para elucidar melhor o que eu estou dizendo. Você deve se lembrar de quando um fariseu, mestre da lei, perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos, não é? Você se lembra desse texto? E aquele homem, certamente ele sabia tudo sobre a lei, era um perito na lei, um mestre da lei. Ele seguia as regras da lei, tudo certinho, mas ele não entendia a essência da lei. É sobre isso que Jesus vai falar. Jesus não vai dar uma lição sobre lei para ele, porque isso ele já sabia. Jesus ia falar para ele sobre a essência da lei. E aí lá em Marcos 12, de 28 a 34, né, eu resumi o texto, a compreensão do texto nesse parágrafo, dizendo que Jesus ensina para ele o verdadeiro sentido do que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque esse é o tema da conversa. E aí Jesus desafia aquele homem a fazer isso, transformando o seu conhecimento em gestos de amor. O que Jesus está querendo ensinar àquele jovem e também a nós é o seguinte, que não adianta eu saber tudo sobre regras de lei, saber tudo sobre a lei. Não adianta eu conhecer a Bíblia de capa a capa. Não adianta eu ser um batista tradicional, não adianta eu ser um teólogo, não adianta nada disso se eu não compreender a essência
do Evangelho de Jesus, da lei e agora do Evangelho de Jesus. E essa conversa de Jesus com esse homem é tão impressionante que Jesus diz para aquele mestre da lei que ele não estava longe do reino de Deus. Olha que interessante. Jesus ouve e ele se impressiona com o seu conhecimento. Fala, cara, você não está longe do reino de Deus. Então é um passo. Você só precisa transformar o seu conhecimento em prática. E aí você vai entrar no grupo. Então, está muito claro para nós que a igreja deve ser uma comunidade de amor. Isso significa que nós entenderemos as nossas diferenças e lidaremos com ela. Esse é o grande desafio de ser igreja. São pessoas diferentes e a gente aprender a lidar com um grupo de diferentes. Vai nos ensinar também que nós daremos suporte aos mais fracos, que nós vamos abençoar os necessitados. Ensina para a gente também que a gente continua atacando o pecado, mas nós vamos amar as pessoas que pecam. Então, o nosso problema não é com as pessoas, a nossa batalha é com o pecado. A gente não briga, ou pelo menos não deveria brigar com ninguém. O nosso problema é com o pecado. Então, nós devemos lembrar, por exemplo, da fala de Jesus lá em João 13:35, quando ele disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. E eu acho isso aqui muito importante. E às vezes eu acho que a gente não atenta para esse texto. Essa fala de Jesus nos ensina o seguinte: as pessoas não vão reconhecer a Jesus Cristo se a gente fizer cultos espetaculares, se a gente trouxer cantores famosos e pregadores de renome, se a gente fizer um show na praça. Não é por isso que as pessoas vão nos conhecer. As pessoas vão reconhecer Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Por isso eu volto a dizer o que eu sempre digo aqui: relacionamento é a chave. Jesus está nos ensinando uma lição simples. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, é muito legal, não tenho nada contra, é como se Jesus dissesse isso. Mas o que vai marcar mesmo, o que vai ser determinante na transformação das vidas das pessoas, é o quanto nos importamos com elas. Então é isso que nós precisamos estar atentos. Portanto, o nosso desafio como igreja é construir esse tipo de comunidade. Uma comunidade que seja acolhedora e, como discípulos de Jesus, a gente conseguir viver aqui aquilo que Deus nos chamou para ser. Esse é o desafio que a gente tem como igreja. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês por meio dessa última mensagem aqui nessa noite. Muito bem. Eu queria então começar agora falando para você a partir de uma pergunta que eu quero lançar para que você pense junto comigo. E essa é a pergunta: qual a força que dirige a nossa igreja? Quero deixar parado aí um pouco nessa imagem para a gente pensar junto sobre isso. Qual é a força que dirige a nossa igreja? Preste atenção no que eu vou falar. Eu vou começar aqui contando uma história aqui para o nosso entendimento. É uma historiazinha inventada, né? Só para a gente compreender um pouco do que eu quero dizer. Preste atenção, eu vou ler para você. Pastor José abriu a reunião de liderança na hora marcada e anunciou o tema do encontro: aprovação de um programa unificado da igreja para o próximo ano. Então esse é o tema da reunião que o pastor José ia fazer. Então ele perguntou: quem quer começar a falar alguma coisa? João Fiel, membro da igreja há 30 anos, começou. Ele disse: o ano passado foi bom. Vamos fazer tudo igual e assim não correremos o risco de erros. Roberto Novidade discordou. Acho que precisamos de mudança. A Igreja Batista do bairro ao lado está fazendo coisas novas que estão dando certo. E eles estão crescendo. Deveríamos experimentar também algo novo, nunca feito antes nessa igreja. Então, no calor da discussão, começou a pipocar várias ideias e discussões. Maria Caridosa achou que deveriam colocar mais empenho no ministério com idosos e pessoas carentes da igreja. Marcos Corajoso achava que a igreja deveria desenvolver um projeto para orientar a recolocação no mercado de trabalho de homens da comunidade que estavam desempregados já há muito tempo. Marcelo Jovem disse que a igreja deveria investir mais na juventude e tocar mais músicas agitadas, mais rock, mais worship nos cultos, né? Worship. Bruno Conservador ressaltou que a igreja deveria cantar mais hinos tradicionais nas celebrações. Marina Kids disse, esse ficou legal, né, Marina Kids? Marina Kids disse que a igreja deveria duplicar o investimento financeiro no ministério com crianças. Sérgio Econômico perguntava a cada um dos líderes o tempo todo quanto todos esses seus projetos iriam custar para a igreja.
Diante desse cenário, o pastor José decidiu encerrar a reunião, mandar todos os membros para suas casas e tomou um remédio para sua dor de cabeça, porque estava com a sensação de que o seu cérebro iria explodir a qualquer momento. Muito bem. Quando a gente lê uma historiazinha como essa, totalmente inventada, né? Mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando você olha para uma historiazinha como essa, o que você percebe nesse cenário? Nós percebemos todos juntos aqui, forças múltiplas estão competindo por atenção na tentativa de dirigir a igreja. Não é verdade? Então, o que isso resulta? Isso aqui resulta em conflito, porque elas apontam diversas direções ao mesmo tempo. Cada um está defendendo o seu lado. Observe que todas as ideias dadas aqui são boas. Ninguém deu uma ideia ruim. Todas são excelentes ideias. Mas essas ideias todas não conduzem ao mesmo foco. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente se habituou a usar a palavra dirigir quando a gente se refere à igreja, não é mesmo? Então a gente usa alguns termos assim, por exemplo, alguém vai dirigir o culto. Não é? Ou, por exemplo, alguém está dirigindo aquele ou este ministério. Ou assim, nós temos aqui o dirigente do louvor. Não é? A gente tem, por exemplo, no nosso ensaio, né, dos ensaios que a gente tem do louvor, tanto na semana como no domingo, a gente sempre coloca uma pessoa para dizer que ele é o dirigente do ensaio. Alguém que vai dar um direcionamento ali para nós. Tem o dirigente da congregação, né, quando as igrejas têm as suas congregações. Quem é o dirigente daquela congregação? Percebe como a gente usa bastante essa palavra no nosso contexto cristão? Agora, olha que interessante. No dicionário da língua portuguesa, a palavra dirigir significa guiar, controlar, direcionar. E olha que bacana, toda igreja é dirigida ou motivada por alguma coisa, ok? Agora, isso nem sempre está escrito em algum lugar, na maioria dos casos, e nem nunca houve qualquer votação para aprovar um determinado direcionamento. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a gente tem dirigentes para as coisas que fazemos, mas a maioria das igrejas não escolhem uma direção. Porque a palavra dirigir, como eu disse aí na língua portuguesa, é guiar, é direcionar. Então, às vezes a gente coloca um dirigente de louvor, um dirigente da congregação, um dirigente do culto, um dirigente da portaria, mas nós não decidimos conversar sobre a direção da igreja. E aí nós acabamos tendo reuniões como aquela da historiazinha que a gente leu aqui, porque cada dirigente pensou a sua área, o seu ministério, o seu foco e trouxe aquilo que ele acha o melhor. Mas nós não conversamos qual é a nossa direção como igreja. E esse é o fator mais importante de todos. Então, essa ideia da direção, ela influencia sensivelmente a vida da igreja. Portanto, identificar isso é fundamental, porque determina quem nós somos, o que nós desejamos fazer e o mais importante, por que fazemos o que estamos fazendo. Foi exatamente isso que levou a gente a pensar sobre a nossa visão e missão. E é muito interessante tudo isso. Eu tenho lido muitos livros sobre visão nos últimos tempos. Hoje eu estou lendo um livro que muitas pessoas já leram também, ou Comece pelo Porquê, e ele vai tratar muito isso, né? Essa ideia, justamente para elucidar a nossa mente, abrir a nossa maneira de pensar, de como fazemos as nossas coisas, mas mais importante do que isso, por que fazemos o que nós fazemos. Vocês querem ver uma coisa que está se tornando um novo pensamento aqui para mim? É assim, olha, hoje nós temos, por assim dizer, duas igrejas. A gente tem o público da manhã e o público da noite. As pessoas que vêm no culto da manhã não são as mesmas que vêm no culto da noite, com exceção de quem está trabalhando no culto. Então nós temos dois públicos, por assim dizer. Então, o grande desafio é que essas duas igrejas, entre aspas, sejam a mesma igreja. A mesma igreja que pensa a mesma coisa, que segue no mesmo caminho. Como que a gente vai conseguir chegar nisso? Pelo direcionamento. Então, se o direcionamento da igreja for apenas um, ainda que membros que vêm pela manhã, como que é o que já acontece, sequer conheçam alguns membros que vêm à noite, mas fazendo parte da mesma igreja, não vai afetar se nós entendermos qual é a nossa direção enquanto igreja que somos um único corpo. Então, a pergunta que a gente precisa responder a nós é essa da tela: qual força que direciona a nossa igreja? Porque se a gente quer ter uma direção, a pergunta é, então qual é essa direção?
Qual é a força que nos direciona? Antes de falar exatamente sobre isso, eu queria pensar primeiro sobre o que nós não somos. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de começar a enumerar coisas que a gente acha que é a nossa direção. Então eu já vou tirar da nossa conversa essas coisas, porque não são essas coisas que devem ser o nosso direcionamento. Primeiro lugar, não somos uma igreja dirigida por tradições. Não somos. A tradição em si é boa. O tradicionalismo é perigoso. Então, às vezes a gente pensa de tradição apenas igrejas tradicionais como a nossa, não é? Como nós, como os presbiterianos, como os metodistas. Mas tradição não se fecha no nosso núcleo. Igrejas pentecostais também criam as suas tradições, não é? E eles fazem aquilo por anos. E em algum dado momento, alguém entre eles, assim como nós, para e pensa assim, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente faz isso há tanto tempo? Em algum momento, as máquinas, né, o sistema, a metodologia, a forma de pensar precisa ser modificado. Portanto, em igrejas dirigidas por tradições, a frase número 1 é, sempre fizemos desse jeito. A ideia dessas pessoas é perpetuar o passado, sempre deu certo. Antigamente fazíamos assim, olha, lembra daquela época. Nós não desmerecemos o passado, não tem nada a ver com isso. Mas a pergunta é outra, funciona? Ainda funciona? Dá certo para esse tempo? Então, mudanças para essas pessoas sempre são vistas de forma negativa. E aí, para elas, ficar estagnado é sinônimo de estabilidade. O grande problema é que a estagnação pode nos levar a decrescer. A outra coisa que eu coloco aqui, que nós não somos uma igreja dirigida por personalidades. E quando eu pregava essa mensagem aqui no culto da manhã, a Sara que preparou essas imagens para mim, sem que eu mandasse para ela, porque eu só mandei os temas, né, os tópicos e os temas, ela fez a leitura perfeita. Veja que a imagem que aparece ali é a minha, eu não disse para ela colocar a minha imagem, mas foi ela que colocou. Ela fez a leitura perfeita, sabe por quê? Porque em igrejas dirigidas por personalidades, a frase mais importante é assim, olha, o que o líder da igreja quer? Mas o problema é que se esse líder cai, se esse líder vai embora, se esse líder morre, os projetos desaparecem com ele. E a igreja fica sem rumo novamente. Então, sabe qual é o nosso grande desafio? Não é fazer o que eu quero. É juntos construirmos uma visão para que a igreja caminhe nessa visão. E aí não importa quem será o pastor que vier depois de mim. Que eu desejo que seja um pastor de caminhada. Para que quando chegue no momento da transição, aquele dia em que eu tiver que, como a gente diz, né, passar o cajado para este novo pastor, a igreja, ela toda está com ele, mas na verdade a igreja está movida pela sua visão. E aí o pastor também ele já está nesse mesmo contexto, e ele vai continuar essa obra. Então essa é a proposta, essa é a ideia, de que a gente não sofra uma mudança. Porque o que acontece normalmente? Então tem um pastor, ele desenvolve um projeto, a igreja faz uma porção de coisas, e aí ele vai embora. E aí de repente o que acontece? Vem um outro pastor com outras ideias. Foi o que aconteceu quando eu cheguei aqui. Um pastor com outras ideias, com outros pensamentos, e aí a igreja pega e tem que mover aquele leme pesado, né? Para que o grande navio se mova, né? E você não consegue mover um navio como você move um carro, não é? Então é lenta a transição, a mudança de rota é muito lenta. Então olha que interessante, não é mais interessante se nós desenvolvermos a nossa visão, trabalharmos em cima dela, e aí quando a igreja transicionar a vida ministerial, pastoral, a sua liderança principal e os seus principais líderes, a igreja não sofrerá o impacto da mudança. É óbvio que o novo pastor, ele tem ainda que ele seja criado na própria igreja, por assim dizer, é claro que ele tem um novo jeito, certamente será um pastor, que eu pretendo me aposentar na central, né? Certamente será um pastor mais jovem do que eu, com uma nova cabeça, um pastor para o novo tempo, isso está tudo bem, mas a visão permanece. Então isso é muito importante, por isso nós não somos uma igreja dirigida por personalidades. Então não é assim, não, a gente vai fazer isso porque o pastor quer. Não é isso. A gente vai fazer tal coisa porque nós estamos movidos por uma visão. Deus tem dado um direcionamento para nós como igreja. É claro que o pastor, como líder, conduz a igreja, trabalha, ele é como dizem os escritores, né, que trabalham sobre isso, ele é
ele é aquele que conduz a visão, essa não é a palavra, né? Mas a palavra fugiu aqui da minha mente, não é? Então, ele é o guardião, o pastor é o guardião da visão, essa é a palavra que as pessoas que estudam isso, que escrevem sobre isso dizem. O pastor é o guardião da visão, mas ele não é o dono da visão. A visão é partilhada, compartilhada com a igreja. Outra coisa que nós também não somos uma igreja dirigida, personalidades já foi, não somos uma igreja dirigida por finanças. Olha que interessante isso. Em igrejas dirigidas pelo dinheiro, sabe qual é a frase principal? É essa aqui, ó. Quanto isso vai nos custar? Então, tudo está voltado para o orçamento, e aí o fator fé é deixado de lado. Aliás, muitas igrejas iniciam movidas pela fé, mas depois, infelizmente, o dinheiro assume o controle. Então, por exemplo, nós temos sonhos, projetos, ideias, e muitas dessas coisas custam dinheiro. Então, nós não podemos sacrificar a nossa visão por causa do dinheiro. É óbvio que nós fazemos contas, é óbvio que nós agimos com responsabilidade financeira, mas a igreja não é movida pelo dinheiro, ela é movida pela fé. Então, por exemplo, quando hoje nós temos o projeto de comprar o terreno aí do fundo, né, que estamos conversando sobre isso, então a ideia que está no meu coração é de que vamos fazer isso em nome de Jesus, sem abandonar os projetos que temos em andamento, seguindo com a igreja normalmente como ela está fazendo. Talvez temos que fazer uma economia aqui ou ali, mas nada que venha prejudicar aquilo que a gente já tem em mente para ser feito, porque senão a igreja para de andar e nós vivemos em função de terreno e construção. Igrejas que vivem em função de construção, elas vão minguando, elas sugam a energia da própria igreja. Então nós precisamos pedir a direção de Deus e a fé no Senhor para prosseguirmos no projeto que nós temos em mente. E aí eu já estou com a minha cabeça a milhão, né? Porque eu não penso só nesse terreno, penso naquele outro. Pelos olhos da fé já estou enxergando a quadra que a gente vai ter ali do outro lado também. Então, e tudo isso são desafios grandes para nós. Mas a gente pode confiar no Senhor, buscar a vontade de Deus com fé em Jesus, sem abandonar os projetos que temos diante dos nossos olhos. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Mas eu também queria falar uma outra coisa sobre essa questão das finanças. A gente também não pode deixar de citar aqui que não somos uma igreja que negocia o evangelho de Jesus por dinheiro algum. Não somos esse tipo de igreja. Aqui na Central nós não vendemos cura. Então, se você vem aqui com uma doença, esperando que porque você frequenta aqui, você vai ser curado da sua doença, desculpe, você está na igreja errada. Não é porque não acontecem curas aqui, elas acontecem, mas nós não somos movidos por isso, e nós não vendemos a cura, nós oramos para que Deus faça a sua obra na vida das pessoas, seja ela qual for. Nós não extorquimos os membros. Não é? Eu falava aqui pela manhã sobre essa questão da contribuição, que muitas pessoas agora muitas pessoas que têm problemas com contribuir financeiramente na igreja, elas ficam pensando assim, mas e agora, eu dou dízimo ou dou oferta? Eu dou dízimo do bruto ou dou dízimo do líquido de quanto eu ganho? Será que eu devo dar dízimo semanalmente ou não? Eu não concordo com o dízimo, que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas que estão afinadas com Deus, que entenderam a intimidade com o Senhor, que têm buscado servir a Deus verdadeiramente, que têm amado a obra de Deus, dedicado ao Senhor, essas pessoas não perguntam essas coisas, elas simplesmente fazem, elas contribuem, elas escolheram andar com o Senhor, então elas fogem do questionamento, elas simplesmente fazem. Veja bem, a contribuição, ela não é uma coisa acima, porque então agora eu estou com Deus, vou contribuir mais, não tem nada a ver com isso, tem a ver com que a sua vida está ligada a Deus, e a contribuição é apenas uma coisa dentre tantas coisas que nós fazemos para servir e adorar o nosso Deus. Então essa é a linha de raciocínio que a gente tem que fazer. Pode perceber, as pessoas que contribuem livremente, elas simplesmente contribuem, porque isso faz parte da sua vida com Deus, elas não estão preocupadas com se Deus vai abençoar mais, se elas vão ganhar mais, não é? Lembra-se da história que eu contei para vocês, de uma família que estava passando por uma situação financeira muito complicada, família amada demais, querida demais por nós, e eu e a Cris fomos lá conversar com eles, orientá-los, ver o que a gente podia fazer para ajudar, e aí nós conversamos sobre isso. Como que tem sido a vida de contribuição de vocês com Deus? Ele disse, olha pastor, está bem ruim. Para ser sincero, a gente não tem dado dízimo já há algum tempo, a gente sofre com isso, mas olha para o nosso orçamento, não cabe. E aí eu disse para ele assim, cara, posso falar uma coisa para você? Começa a contribuir, devolve o seu dízimo. Ele falou, pastor, mas você acha que se eu começar a contribuir com o dízimo, a nossa situação financeira vai melhorar? Eu disse para ele, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não.
eu acho que vai continuar do mesmo jeito, não é? O que eu acho que vai melhorar é a sua intimidade com Deus, porque você vai estar fazendo uma prova da sua vida com o Senhor. E ao melhorar a sua intimidade com Deus, Deus vai ajudar você a enxergar coisas que talvez você, a sua esposa, nem eu, nem a Cris que estamos com você aqui estamos enxergando. A sua relação com Deus vai aumentar. E talvez, quem sabe, por meio disso, Deus vai provar a sua fé e vai trazer um novo caminho para você. Interessante que eles começaram a contribuir e continuaram passando um perrengue danado por muito tempo. Mas depois de algum tempo eles compraram um imóvel, a vida deles melhorou, acertou, trocou o carro, a vida melhorou um pouco, não é? Não comprou iate, não comprou carro zero, nada disso, não é? Virou um empresário de sucesso, nada disso. Deu uma equilibrada na situação, o relacionamento conjugal melhorou muito, a relação com a igreja, o serviço cristão melhorou, percebe? Está vendo como essas coisas estão interligadas? Por causa que está relacionada a nossa fé com Deus, o nosso amor com o Senhor. Mas, volto a dizer, não somos uma igreja dirigida por finanças. Isso faz parte da nossa vida cristã, simplesmente. Muito bem. Outra coisa, não somos uma igreja dirigida por programas ou eventos. Não somos. A gente já falou aqui que muita atividade não significa necessariamente produtividade. Igrejas dirigidas por programas e eventos, em vez de proporcionarem o crescimento espiritual das pessoas, elas acabam muitas vezes trabalhando somente para o preenchimento de cargos e de atividades. É claro que os programas numa igreja têm a sua importância. Ontem nós tivemos um. Então nós temos programas, temos programações, mas a gente tenta sempre fazer as nossas programações movidas por um porquê fazemos, não é? Há poucos dias cancelamos uma programação, porque ao estudar, pensar sobre ela, falamos o seguinte: a gente vai fazer porque isso tem alguma utilidade para o momento, ou a gente vai fazer porque a gente fez no ano passado e no ano retrasado? E aí nós entendemos que é porque fizemos nos outros anos, então não vamos fazer. Vamos pensar numa outra coisa que não será isso. Então a gente não tem problema com os programas. Então a gente já falou sobre isso várias vezes aqui na igreja. O problema é que se uma igreja é firmada em programas e eventos, quando esses programas e eventos falham ou caem na mesmice, os líderes são questionados. E aí a igreja vai enfraquecendo. O resumo disso é que essas igrejas passam então a gerar entretenimento ao invés de propósito. Então essa é a questão. Então a gente, volta a dizer, não tenho dificuldade com os eventos, não é? Nós, por exemplo, uma coisa que a gente não faz aqui é convidar cantores famosos, pregadores famosos. A gente não tem essa prática. Não estou dizendo que nunca faremos. Pode ser que um dia a gente traga uma banda famosa, a gente traga um cantor, um pregador famoso. Pode ser que isso aconteça. Mas não está para a gente rolar isso nesse momento, não é? Então eu sempre digo o seguinte: se você quer ouvir um cantor famoso, vai na PIB de Curitiba. Eles fazem lá bastante, eles trazem muitos cantores famosos. Você vai lá, assiste o culto lá, né, curte o seu cantor famoso, e depois eles pagaram tudo lá, a gente não gastou nada com isso. Depois você volta aqui para a nossa igreja, está tudo certo, tá bom? É uma brincadeira, não é? Eu acho que, não estou criticando as igrejas grandes por fazer isso, mas o fato é que é uma coisa que nós podemos fazer, mas há um objetivo, há um propósito em fazermos isso agora? Essas coisas que a gente deve pensar sobre isso, é a nossa prioridade para esse momento? Será que se a gente produzir vários eventos, e nós podemos fazer isso, não é? Então nós vamos ter igrejas lotadas, sempre. A questão é, as pessoas serão realmente cuidadas? Se a gente lotar a igreja de pessoas aqui nos nossos eventos, como é que vai ser no dia seguinte? Essas são coisas que a gente precisa pensar. Então, em resumo, essas igrejas muitas vezes produzem entretenimento e fogem do seu propósito. Outra coisa, não somos uma igreja movida por construções. O primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, eu gosto muito dele, né, da vida dele, do que ele escreveu, né, dos seus ensinamentos como líder. Ele disse uma coisa muito bacana uma vez. Ele disse assim: olha, damos forma a nossos prédios, e depois os prédios é que nos dão forma. Então, nesse tipo de igreja, todos os recursos são voltados para construções. Já falamos sobre isso. E com isso, os objetivos essenciais da igreja são deixados de lado, e aí nós desfocamos o motivo primordial da existência da igreja. E não somos também uma igreja movida por visitantes. Isso aqui é uma coisa interessante. Porque embora os visitantes sejam pessoas amadas por nós, adoramos receber, acolher essas pessoas, amamos ter essas pessoas aqui conosco, nós não estamos aqui como igreja para produzir entretenimento, não é o nosso objetivo.
Claro, é nosso dever adaptar o estilo de comunicação à nossa cultura. Isso nós devemos fazer, mas sem adotar os elementos pecaminosos e sem nos render a eles. Ou seja, a gente não vai construir uma igreja para atrair as pessoas com as coisas que o mundo oferece apenas pela atração, para a gente ter as pessoas aqui. Vamos encher a igreja de gente e vamos fazer o que está na moda, porque isso aqui pega, hein? Se fizer isso aqui é batata, vai encher a igreja. Nós não vamos trabalhar assim, esse não é o nosso objetivo. Então, nós não somos movidos pelos nossos visitantes. Eles são queridos e são amados aqui por nós. O que eu estou querendo dizer com isso é que a nossa mensagem é a verdade do Evangelho de Jesus. E nós não nos moldaremos aos padrões do mundo para encher o templo. Amém? Então, diante disso tudo, qual é a direção correta para a igreja, portanto? Eu quero mostrar para vocês no texto que eu escolhi como base. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Paulo diz assim: Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então eu devo dizer a vocês que se a força propulsora de uma igreja não for bíblica, a saúde da igreja, o crescimento da igreja, nunca irá atingir os níveis desejados por Deus. Então, igrejas fortes, igrejas saudáveis, não são construídas por tradições, por personalidades, por finanças, por programas, por eventos, por construções, por visitantes, por nada disso. Sabe como elas são construídas? Olha aí, igrejas saudáveis são construídas sobre os propósitos de Deus para elas. Este é o fundamento sobre o qual a igreja deve ser alicerçada. Todos nós sabemos que os alicerces é que determinam o tamanho e a força de um prédio. Então, você não pode construir mais do que eles podem aguentar. Então, se o prédio vai ser muito alto, a estrutura tem que ser mais firme. Então, a mesma coisa vale para igrejas. Uma igreja construída sobre uma fundação inadequada nunca vai alcançar as dimensões que Deus deseja. E aí, cedo ou tarde, ela vai desmoronar, porque ela vai exceder a capacidade da sua base. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Então, por isso, nosso objetivo é investir numa fundação sólida. E para que isso aconteça, nós devemos ter pleno conhecimento da razão da nossa existência. E a partir disso, para onde estamos indo e o que é que nós desejamos alcançar. Irmãos, o caminho que nós estamos escolhendo é o caminho mais difícil. É o mais difícil, porque é o mais demorado, que gera mais impaciência. Porque nós somos imediatistas, a gente quer ver bombando logo. A gente é assim, eu também sou. Ou você acha o que você acha que eu penso? Não é? Você acha que a minha ansiedade em relação à igreja não me enlouquece às vezes? Certamente que sim, não é? Você acha que não tem noites que eu não consigo nem dormir direito pensando, será que vai dar certo? Será que a gente faz, né? Isso aqui não vai funcionar? E se a gente bolasse isso? Acho que eu falei uma coisa que não devia ter falado, não é? A cabeça fica assim o tempo todo. Então, eu sei que acontece isso com os irmãos também, com a liderança, não é? Com as faixas, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, coral, louvor, acolher, diáconos, todo mundo, não é? As forças estão, cada um pensando em alguma coisa. Por que é assim? Porque a gente quer ver acontecer. O caminho que nós estamos escolhendo é o caminho mais difícil. Entretanto, eu tenho a plena convicção de que se nós formos por esse caminho, quando nós começarmos a alcançar os nossos objetivos, nós vamos estar firmados sobre bases sólidas. E aí pode acontecer o que acontecer. Podemos ter todo tipo de culto, todo tipo de programação, a gente pode mudar as peças, a gente pode ter os pastores, a gente pode formar a nossa liderança, a nossa base está sólida. E a gente vai trabalhar em cima disso. Então, o nosso objetivo é investir nessa fundação sólida, para que juntos a gente possa crescer grandemente. Agora eu quero falar para vocês aqui 4 palavras. E essas 4 palavras estão muito relacionadas a esse processo para o qual eu estou desafiando a igreja a trilhar. Clareza, movimento, alinhamento e foco. Isso aqui não é uma coisa muito simples, mas eu preciso lembrar sempre a você que o nosso objetivo é ser uma igreja simples, não é isso? E o que isso significa? O que significa ser uma igreja simples? Por exemplo, métodos facilmente aplicáveis,
estruturas leves, né? É aquela famoso seja menos, não é? Cada vez menos, é melhor. Liderança compartilhada, não é? Clareza na apresentação do Evangelho, entre outras coisas. E aí foi estudando sobre esse tema, e que essas 4 palavras fizeram muito sentido para mim na nossa transição. Eu estudando os livros do Andy Stanley, não é, que trabalha muito sobre essa proposta da igreja simples, eu encontrei essas 4 palavras, e essas palavras podem ser o direcionamento para a nossa caminhada. Eu já partilhei isso com os líderes da igreja, como eu disse aos irmãos, e agora estamos compartilhando isso com a igreja. Então, uma igreja simples, ela é organizada em torno de um processo que é objetivo, e é um processo que tem estratégia, e conduz as pessoas através de estágios de crescimento espiritual. Por isso, isso não é simples e fácil, e muito menos rápido. Então, está claro para a liderança e para a igreja qual é o processo. A gente vai sempre conversando sobre isso, para que se torne claro, é a clareza. E aí, esses líderes estão comprometidos em executar isso. É assim, chega um momento em que todos nós líderes entendemos, e a gente vai fazer sob a clareza. E aí o processo flui com lógica e de maneira ordenada. Sabe o que é isso? Movimento. A igreja se movimenta como um trem certinho, que cada vagão está preso no outro, e a gente vai seguindo bonito um ao outro. E aí, isso aí é implantado em cada área da igreja. A gente tem alinhamento dentro da nossa visão. A gente não sofre aquela historiazinha que eu li no começo, que cada um tem batalha pela sua própria força no seu ministério. Mas a gente caminha alinhado. Consequentemente, a igreja abandona tudo o que não está no processo. O que eu estou querendo dizer é que líderes de qualquer departamento e qualquer membro da igreja vai poder dizer o seguinte: gente, e se a gente fizesse tal coisa? E aí as pessoas vão dizer, não precisa que eu diga. Cada um de nós vai pensar o seguinte: mas isso tem a ver com a nossa igreja? Isso tem a ver com o que a gente está a fim de fazer mesmo? Isso tem a ver com o foco e aquilo que estamos objetivando alcançar? Não tem. Então vamos deixar isso para lá. Vamos prosseguir fazendo uma outra coisa. Então isso se torna um campo comum para todos os líderes. Nós caminhamos todos na mesma direção. Desde o início do nosso estudo, sempre ficou muito claro para todos nós que a receptividade e o bom acolhimento está no DNA da nossa igreja. Isso está muito claro para nós, não é? E aí a gente trabalhou a força nisso, estamos trabalhando a nossa força nisso. As pessoas que vão se achegando ao longo dos anos, as pessoas que nós temos recebido atualmente, apontam isso como o fator principal porque elas estão permanecendo. Então, esse é onde nós devemos colocar a nossa maior força. E a gente pode confirmar isso também através de conceitos. Eu alguns anos atrás, li um livro do Christian Schwartz. Ele escreveu esse livro extraordinário chamado O Desenvolvimento Natural da Igreja. E ele diz, um guia prático para 8 marcas de qualidade essenciais das igrejas saudáveis. Ele fez um estudo com cerca de 1000 igrejas em todo o mundo. Igrejas de todos os tamanhos, de todos os formatos, igrejas pobres, não é? Igrejas em lugares ricos, igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas nas favelas, igrejas escondidas, igrejas livres como a nossa, igrejas médias, não é? Igrejas de pouco poder aquisitivo, igrejas de um alto poder aquisitivo, ou seja, igrejas de todo jeito. E aí ele percebeu ao longo do seu estudo de anos que essas igrejas tinham essas 8 marcas que determinavam que eram igrejas realmente saudáveis. Então, por isso ele escreveu esse livro interessantíssimo. E veja como essas marcas estão associadas a muito daquilo que temos falado aqui domingo após domingo. Liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas eficazes, culto inspirador, grupos pequenos, evangelização orientada para as necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Isso aqui é tão extraordinário que quando nós começamos a entender e caminhar sobre isso, a igreja começa a se tornar mais fácil, mais simples. Então, baseados naquilo que nós temos apresentado como força da nossa igreja, entendemos num primeiro plano que a nossa visão, a nossa missão e os propósitos estavam relacionados em 2 frases que nós temos transmitido aqui exaustivamente aos irmãos, que são, pode colocar, amar a Jesus e servir as pessoas, e
um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Entendemos que a gente conseguiria resumir nessas duas frases aquilo que nós nos propomos a ser como igreja nessa cidade, nesse local, no centro da cidade. No primeiro caso, amar a Jesus e servir as pessoas, a gente entende que a Bíblia ensina que amar a Jesus é o princípio básico da fé cristã. E quando nós fazemos isso, nós somos constrangidos a replicar esse amor por meio do serviço às pessoas de todas as formas possíveis. No segundo caso, um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo, essa frase mostra para a gente que aqui qualquer pessoa pode encontrar um lugar seguro e de aceitação. Entretanto, por meio de relacionamento, essas pessoas são orientadas e elas são ajudadas a compreender que Jesus as ama tanto a ponto de não permitir que permaneçam como estão. Como eu disse lá atrás, a gente não transforma ninguém, mas Jesus transforma. E nós podemos ajudar as pessoas nessa caminhada. Em resumo, o Evangelho tem poder de atração, mas principalmente de transformação. Agora, duas coisas ainda são muito importantes quanto à maneira como nós aplicamos e como a gente entende, como a gente materializa essas frases aí por meio de cada um dos nossos membros. Então, essas duas coisas são importantes. Primeiro, a necessidade de um entendimento comum de que todos estamos aqui para servir. Então, para o bom funcionamento de tudo que nós estamos nos propondo a ser como igreja, nós precisamos ter isso em mente. Essa necessidade de um entendimento comum, ou seja, nós como igreja, entendermos que estamos aqui para servir e não para ser servidos. Então, a gente não está aqui para produzir entretenimento para nós. A gente não está aqui para produzir algo que seja confortável. Que fala assim, não, aqui a igreja está fazendo algo que eu gosto. Não, não é isso. A gente não está aqui para fazer algo que você gosta. Nós estamos todos aqui para servir ao reino de Deus. E a segunda coisa que precisa estar claro para nós é o acolhimento é apenas a nossa chamada. Nosso objetivo principal é apresentar Cristo às pessoas. Então, o acolhimento, aquilo que nós estamos trabalhando, não é o nosso foco, nosso objetivo final. Então, nós usamos isso para a atração das pessoas. Nós queremos amar as pessoas por meio disso. Entretanto, o objetivo principal é que Jesus Cristo possa alcançar o coração de todos. Eu quero concluir dizendo algumas palavras a vocês aqui. A gente vai refletir sobre a igreja que nós devemos ser para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo e para a salvação das pessoas. Então, eu quero encerrar essa mensagem e essa série com algumas palavras, dizendo a você assim, então, o que nós queremos ser? Onde queremos chegar? Como queremos chegar? Ou qual é o nosso objetivo? É como se você dissesse assim, pastor, se a gente pudesse enxergar lá na frente, o que seria? Eu vou dizer a vocês, uma igreja que reflete segurança. É o que nós precisamos ser. Nós devemos ser um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Então, nós precisamos ser um lugar onde as pessoas são acolhidas, onde são amadas, e onde, através dos cultos, através do pequeno grupo, através do serviço cristão, nós podemos crescer por meio de relacionamentos de confiança. Essa é a primeira coisa. A outra, uma igreja que prega e vive o Evangelho. Então, a nossa mensagem é Jesus. Jesus é a nossa mensagem. A palavra de Deus é o direcionamento para a nossa vida. E por isso, não podemos negociar os valores cristãos. Devemos falar e agir com amor na apresentação da verdade. Entretanto, sempre a verdade de Cristo é que deve ser pregada. Não importa o quanto a igreja cresça, não importa o quanto a nossa carne se iluda com o que Deus pode estar fazendo, o nosso foco deve ser pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de maneira inegociável. A outra coisa, uma igreja simples. A gente deve ser uma igreja que busca ser simples, tanto para os que estão dentro, como para aqueles que vêm de fora. Que procura ser leve na sua liderança, que é leve na aplicação dos métodos, uma igreja que prioriza os relacionamentos interpessoais. O nosso objetivo deve ser cooperar naquilo que Deus está fazendo para transformar
as vidas, né? Como eu disse aqui agora há pouco, quando conversávamos lá atrás com o Henrique e a Sara, né, e a Cíntia, então eu disse a eles, olha, vocês precisam desse tempo, vocês precisam descansar. E aí nós temos, não é? A gente ajeita aqui, a igreja vai entender perfeitamente, porque o que importa para nós é que as pessoas estejam bem, muito mais do que as coisas que a gente está fazendo. Então nós somos igreja quando nós compreendemos as necessidades e o momento dos nossos irmãos, amém? Uma igreja que prega e vive o evangelho, e uma igreja simples, mas também uma igreja de discipulado um a um. Esse é um objetivo que nós precisamos alcançar. A gente precisa crer que nós crescemos e somos inspirados na medida que ajudamos uns aos outros na caminhada cristã. Fazendo como? Compartilhando vida, obedecendo a ordem de Jesus na grande comissão, não é? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar as pessoas, batizar as pessoas, para que as pessoas cada vez mais cresçam no conhecimento de Deus, na palavra de Deus e na vontade de Deus. Então eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns líderes, especialmente alguns líderes jovens, tenho falado com eles e falei para eles assim, olha, eu vou chamar vocês para caminhar bem pertinho de mim, para vocês crescerem junto comigo, e eu crescer também com vocês, porque nós aprendemos mutuamente. É um engano pensar que eu não posso aprender com um jovem, não é? Então nós aprendemos mutuamente, nós nos ensinamos quando compartilhamos vida. Então que isso possa ser algo que possa contagiar a comunidade, onde nós vivamos uma igreja, onde as pessoas possam contribuir uns nas vidas dos outros. E uma igreja em constante movimento. A gente precisa viver o presente com os olhos no futuro. Tudo que nós fizermos deve ser como objetivo de alcançar as gerações para Jesus. Agora, nós não podemos viver do passado, porque nós não estamos aqui para o passado. Então, a gente não despreza o passado. Nós seríamos tolos se desprezássemos o passado. A igreja tem mais de 30 anos, ela tem uma história escrita. Ela foi construída sobre essa história. Então os irmãos cresceram por meio dessa história. E nós fazemos parte dessa história na medida que respeitamos e aprendemos com essa história. Portanto, o que o passado significa para nós? O passado deve servir como exemplo e como uma grata lembrança por tudo que Deus nos deu até hoje, por meio de irmãos que serviram aqui, amém? Mas agora nós precisamos entender esse novo tempo e alcançar as pessoas por meio do amor e dos relacionamentos. Entenda que talvez o que fazíamos anos atrás não funcione hoje. Podem ver, o que nós fazíamos antigamente foi muito bom, mas talvez o que fazemos hoje, como fazemos hoje, não funciona como fazíamos antigamente, percebe? Então nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para deixar Deus agir nesse tempo através da nossa vida. O objetivo de tudo isso é de que tenhamos uma igreja saudável. Irmãos, a questão primordial aqui não é que tenhamos uma igreja numérica ou não. Não é isso que eu estou pregando aqui. A gente não é megalomaníaco. Não somos isso. Então a questão aqui é que teremos uma igreja saudável se nós soubermos quem somos, por que existimos e para onde estamos indo. É isso. Você já parou para pensar o que eu e você temos a ver com homens como Abraão, por exemplo, com Moisés, com Neemias, com Paulo? Você já pensou sobre isso? Você tem alguma coisa a ver com esses homens? Será que a gente tem? Você fala, mas eu? O que eu tenho a ver com Moisés? O que eu tenho a ver com Paulo? Tem sim. Sabe o que nós temos? É que todos nós fomos chamados para mudar. Esses homens eram homens como eu e você. Esses caras eram igual a gente, cheio de falhas e pecados. Alguns nem seguiam a Deus. Mas um dia Deus entrou na vida desses homens e deu um chamado para eles. E aí mudou a história da vida deles. Da mesma maneira, eu estava longe de Deus. Eu vivia a vida do jeito que eu queria. Houve um tempo da minha juventude, lá pelos 20 e poucos anos, que eu não estava nem aí, eu estava começando a negar Deus nos meus pensamentos, desacreditando daquilo que Deus podia fazer, mesmo estando na igreja. Vivia um evangelho de falsidade, de hipocrisia. Mas um dia Deus chegou o choque em mim, não é? E Ele me chamou para perto dele, para que eu pudesse servir a Ele de verdade.
e não aquele evangelho barato que eu estava prestando ao Senhor. Olha que interessante. Então, assim como Abraão, Neemias, Moisés, Paulo e outros foram chamados, eu e você também fomos chamados. A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é: qual é o legado para as futuras gerações? Ou qual é a herança que vamos deixar para os nossos descendentes, para a igreja do futuro? Essa é a pergunta. Eu quero terminar aqui dizendo algumas últimas palavras. Enquanto preparava essa mensagem, há poucos dias eu ouvi sobre isso, e isso me trouxe o filme à mente novamente. O filme O Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei quem assistiu esse filme, um filme extraordinário, do ano de 1998, o filme de Steven Spielberg. E nesse filme, ele acontece durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse filme, uma mãe tem 3 filhos que estão na guerra. E esses 3 filhos, eles recebem a notícia de que 2 já haviam morrido na guerra, mas havia um 3º filho. Então, alguém leva isso ao comando do exército americano, e eles veem aquilo, e eles destacam um grupo de homens, soldados, dirigidos por um líder, para irem até o fronte, para resgatarem Ryan, que era o 3º dos filhos, porque eles entenderam que ele deveria voltar para casa, não mais continuar na guerra, porque uma mãe já tinha perdido 2 filhos na guerra. Então eles foram para buscar o Ryan, e o filme então, eles enfrentam muitas lutas, perdas humanas, até que eles conseguem encontrar o Ryan. E aí quando eles o encontram, no meio de um conflito tremendo, eles vão resgatá-lo, e aí o líder, também baleado, não é? Sofrendo naquele momento, ele traz o Ryan para perto dele, e ele diz para o Ryan assim, quando ele percebe que vai morrer, e o Ryan vai ser resgatado, ele diz para ele assim: faça valer a pena. Irmãos, isso é marcante. E aí então, quando ele diz isso, ele morre. E aí a história, ele vai ali, a história dá um salto, e então ele aparece já ao final da sua vida. E ali ao final da sua vida, então, ele está ali já velho, de idade. E aí ele está de frente da lápide daquele líder dos soldados que havia ido buscá-lo. Aquele que havia perguntado a ele: faça valer a pena, tinha dito a ele: faça valer a pena. E é muito interessante, porque nessa hora, o Ryan, já bem idoso, olha para a esposa dele, muito idosa também, e ele pergunta para ela: eu fiz valer a pena? Então eu queria trazer isso ao nosso pensamento. Então, quando chegar ao final da nossa missão, da nossa vida com Deus, e também nós nos perguntarmos: eu fiz valer a pena? Que a nossa conclusão seja saber que deixamos um legado de bênçãos para as futuras gerações e para a igreja do amanhã. Eu quero fazer valer a pena. Eu gostaria de chegar ao final da minha vida, quando eu estiver aposentado, olhar para trás tudo que Deus me deu, olhar para essa igreja e dizer assim: eu fiz valer a pena. E eu senti o conforto de Deus dizendo o seguinte: você fez tudo aquilo, ou pelo menos dentro das suas possibilidades, aquilo que eu pedi para você fazer. Então que essa seja a nossa decisão: fazer valer a pena, servir ao reino de Deus, devotar a nossa vida para servir a Jesus, por meio da igreja, o local onde o Senhor nos deu para servir. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar ao Senhor uma canção que glorifica o nome do nosso Deus. Faça dessa canção a sua oração, a dedicação a